Salve, agraciada, o Senhor é convosco. Bendita seja a terra boa do seu coração. A gente buscou pela dor, né? Assim, dos abortos foram... Até enquanto eu fazia a pré-concepção, eu tive um aborto também. Eu tive 3 no total. Essa dificuldade de engravidar nos fez buscar um consolo, além o entendimento, né, do que estava acontecendo, que vai além da nossa razão, né? Antes mesmo da gente engravidar, né, do Benjamin, eu já escutava falar da evangelização no ventre. A Sheila sempre teve muito presente, né, com a gente e tudo. Então, quando a gente descobriu que estava grávida do Benjamin, foi uma consequência aí natural, né? A gente queria, né, já entrar na evangelização, né, não só por causa da gestação, né, não só por causa da chegada do Benjamin, mas para a gente também. E tomando mais contato, consciência disso, né? Eu me lembro da Sheila, ela falava assim pra gente, o corpo está, né, sem nenhum esforço consciente nosso, ele já está ali gerando um ser, né? Então, tinha agora a nossa responsabilidade de gerar também esse ser, né, dentro da gente, de se aproximar desse ser, de estar tomando consciência do que é aquilo, né? Então, foi muito importante para a gente, inclusive enquanto casal, de estar indo, as vivências que eram feitas. Teve um momento que me marcou muito, que foi um dia de uma experiência, de uma vivência lá do perdão, e que a gente pedia o perdão se algo, né, ainda tivesse com relação ao nosso filho, e perdoava. E esse momento foi muito emocionante para mim. Eu senti que ali eu estava desembaraçando algum nó, né? Estava desfazendo algum nó que ainda tinha para que ele viesse. A evangelização na pré-concepção tem como objetivo fortalecer vínculos e combinados de ajuda e crescimento mútuo, utilizando metáforas, parábolas, imagens, poemas, sons, cores. Vamos estimulando o preparo do terreno para que a semente encontre a terra mais fértil. Quem é o terreno, gente? Quem? Os pais. Os pais são o terreno. Quem é a semente? Um espírito reencarnante. Então, é utilizando esses recursos artísticos, poemas, cores, vocês vão entender por quê, ok? Pode passar? Abençoada seja a terra boa do seu coração. Vocês ouviram isso hoje? Abençoada seja a terra boa do seu coração. É assim que nós recebemos todos os nossos evangelizandos da pré-concepção. Porque nós vamos trabalhar o arar a terra, a fertilidade da terra, querendo chegar na fertilidade do coração, na terra boa do coração. Por isso a gente diz, abençoada seja a terra boa do seu coração. Meu primeiro aborto, eu tive um diagnóstico de um câncer. A gente ficou internada, eu fiquei internada um dia, eu fiz inúmeros exames, reuni com a equipe do hospital e eles falaram que eu precisava operar de urgência, que eu poderia perder o útero, que podia dar uma metástase, o quanto essa doença estaria avançada no meu útero. E aí o meu marido, até longe de mim, fez contato com um médico que a gente não conhecia, mas foi uma pessoa que apareceu na nossa vida e falou, não deixa operar, eu quero vê-la e eu tenho para mim que ela não tem nada pelos exames. E aí, como eles já queriam me internar, eu estava até com a pulseira, eu não tinha tido alta, a gente saiu, simplesmente saiu e confiou de que
havia uma esperança ali, que aquilo não estava legal, algo nos disse, né? E aí eu saí, foi até, eu nem sei como, porque era um hospital que tinha um controle de entrada e saída, assim. Depois eu entendi o que aconteceu, assim, na hora, algo se abriu ali para eu sair. E no dia seguinte eu operei com este médico para fazer a biópsia e confirmou que eu não tinha nada. Então, foi uma experiência assim. Então, a nossa primeira experiência de perda ainda teve esse trauma do risco da vida, né? Que nos fez refletir que primeiro é a nossa vida, ali, o que a gente já tinha de presente. E que o presente da maternidade, para mim, naquele momento, estava no segundo plano, porque o primeiro precisava viver. Então, foi muito importante na nossa história isso para fazer a gente, primeiro, agradecer a Deus pela vida e não só reclamar por ter tido uma perda. E aí o segundo passo foi compreender o sentido da perda para a gente. Então, assim, foram muitos aprendizados. E perder um bebê, perder um filho naquele momento, também teve um sentido de reflexão da vida de Jesus e Maria, do quanto Maria sofreu também. E eu fui chamada a refletir sobre isso na segunda perda, na terceira perda, porque no dia seguinte eu recebi uma mensagem que me fez relembrar Maria. E por que minhas lágrimas eram tão sofridas? Se eu me lembrasse de Maria, eu teria a força que eu precisava, porque ela viu o filho padecer e se manteve firme, né? Então a gente tem que sempre seguir esses exemplos, que são os exemplos que vieram ao mundo para nos mostrar isso. Então, todas as vezes que a gente tiver dúvida, se a gente puder resgatar a melhor história, o melhor exemplo que a gente tem para a nossa existência, assim a gente deve fazer. Nosso processo de engravidar foi bem difícil, foi longo. Nós tivemos uma gestação com um aborto espontâneo, com 8 semanas. Foi um aborto um pouco diferente, porque a gente só descobriu que o embrião não estava vivo 1 mês depois. Então, foi bem traumático. Depois disso, a gente demorou 3 anos para engravidar novamente. Nós fizemos um tratamento espiritual, fizemos tratamento físico. E aí o nosso filho veio com o trabalho, a gente acredita muito que com o trabalho da evangelização. Nós precisávamos amadurecer enquanto evangelizadores para receber o nosso próprio evangelizando. Primeiro foi uma grande surpresa, porque o Benjamin veio muito rápido, não teve muita chance de pensar. E aí, depois desse susto inicial, foi uma sensação de gratidão imensa, assim, absurda, né, enorme, que era a oportunidade de estar recebendo um espírito, né, muito querido, muito desejado, muito amado, muito esperado. Então, era uma sensação de muita gratidão, né, a Deus e por todas as oportunidades, né, que nós pudemos viver depois que soubemos, né, que ele estava vindo, se aproximando e estava chegando. Então, de muita gratidão. Pois é, foi um misto, né? Porque pelas experiências a gente ficou muito alegre, mas ainda eu precisava viver a confiança. Aí a evangelização prosseguindo, né, no ventre, me renovava essa confiança, essa esperança de que dessa vez daria certo, que era a hora, né? Então, o sustento que a gente teve foi antes e durante, que eu precisava disso pela experiência que eu tinha tido. De perda, te faz ficar frágil nesses momentos assim. Então, cada vez que a dúvida vinha, é Deus que te traz para cima e que reforça o laço, assim, né? Nós vamos trabalhar com a parábola do semeador. Nós ficamos 1 mês trabalhando com a parábola do semeador. Foram 4 aulas. Então, numa aula,
nós trabalhamos essa entrevista, né, essa anamnese, e fizemos com eles, como nós fizemos com vocês, a parábola do semeador. Cantar uma musiquinha. O semeador saiu a semear. E fomos mostrar ali. Então, onde que caiu a semente? Caiu no caminho. O que aconteceu com ela? Veio o passarinho e comeu. Essa semente, por que essa semente não afundou, não nasceu? Como que é o caminho onde a gente passa? É fofinho? Terra fértil? Ou é daquele chão duro, batido? A gente foi conversando sobre isso. Ah, é chão duro. E o que faz para fofar essa terra? Ah, tem que sucar, cortar, né? Quebrar esse chão. Então a gente foi trabalhando em cima da parábola. Esse primeiro momento, e contamos a parábola toda. Fizemos com ele o mesmo processo. Vivenciamos, depois teve o pergaminho e eles se expressaram. Porque ela, ainda mais eu que gosto muito de planta, e já tinha aqui a experiência frustrante de sementes que não brotam, que demoram, ou que começam a brotar e murcham, planta que não frutifica. Lá eu pude compreender como que isso tem a ver com a nossa vida, né? E depois, mais pra frente, fez a ligação disso com a nossa vida, né? Dos momentos que a gente passa. E depois a gente teve a oportunidade também de plantar. E cada um ter a sua semente, levá-la para casa, né? E quando aconteceu, quando ele veio, foi maravilhoso, foi alegria, foi, e até hoje tem sido. Até hoje eu acordo, eu olho para o meu filho e penso, Deus me deu o filho que eu tanto quis. E como eu sou feliz tendo meu filho. Muito grata a Deus pelo meu filho. Depois de 8 horas em trabalho de parto, eu idealizava um parto normal, o parto foi cesárea, não foi sem sofrimento, mas quando ele saiu vivo lá de dentro, tão pequenininho, tão miudinho, era o nosso filho. E era como se eu estivesse sonhando, porque várias vezes eu pensava, a maternidade não está na minha programação encarnatória, porque Deus não me mandou meu filho até hoje. E quando eu já prestes a fazer 37, ele chegou nos meus braços, eu agradeci muito a Deus por atender as minhas preces. Eu vou ser sincera, eu senti um alívio, que ele vive, né, nos meus braços, assim. Então, foi o primeiro sentimento. E depois foi a alegria, assim, de que nós vencemos, né, aquele processo. E que ele estava bem, saudável. Foi isso. E gratidão, né, por tudo ter dado certo. Quando a gente nasce, Jesus entrega uma massa nas nossas mãos, para que nós auxiliemos a cuidar e a formar o nosso corpo. A reencarnação é uma experiência de co-criação. Porque para as nossas células, nós somos Jesus. Entende? O nosso orbe, Jesus é o governador do planeta Terra. Não é isso? Ele é o nosso modelo. Para nossas células, nós somos o modelo. Somos o modelo. Nós estamos com as massas na mão numa experiência de co-criação. Para as nossas células, para os nossos órgãos, para os nossos tecidos. É uma experiência de co-criação. Vós sois deuses. Me pensar como uma mãe que é evangelizadora provoca em mim
uma montanha russa. Numa hora eu estou lá no alto e eu sou uma gigante, eu sou forte, eu tenho todas as ferramentas que eu preciso, eu tenho Jesus, eu tenho o Evangelho, eu tenho a doutrina espírita, mas de repente no outro lado eu estou lá no fundo do vale, eu sou uma formiguinha pequenininha, impotente, porque tudo que eu tenho como ferramenta esbarra na limitação daquele ser que não é uma folha em branco, que não é uma massinha que eu vou modelar do jeito que eu quero, da forma como eu entendo. Um ser que tem suas vontades, suas dificuldades, e aí nesse momento eu me sinto muito pequena. Então é essa montanha russa mesmo, de gigante num momento e pequena em outro. Eu tenho muita coisa, eu me preparei muito, eu estudei muito, mas na hora de fazer, de vivenciar, quanto é difícil. Quanto é difícil reconhecer-se falível, incapaz, ou pelo menos incapaz de fazer do jeito que eu gostaria, com o resultado que eu gostaria. Então é bem difícil tirar de mim o centro dessa relação evangelizadora. Não sou só eu que evangelizo. Ele também é um ser, é um sujeito e depende também dele, não só de mim. Ser mãe para mim, primeiro, é uma sensação de gratidão, porque para mim é uma experiência incrível essa de você ter junto de você um ser que você vai acompanhar todos os passos dele, de dia, de noite, de madrugada, o tempo todo. E você vê o desenvolvimento desse ser. É muito incrível. Isso para mim é incrível, né? Você vê aquele bebezinho que mama, que chora como uma forma de se comunicar, daqui a pouco ele vai crescendo, aí já senta, aí daqui a pouco engatinha, anda, fala e começa a expressar a sua opinião e você ali, né, do lado daquele espírito, ombreando com ele, né, orientando, vibrando com as conquistas, sofrendo junto com as questões que vão surgindo. Então, para mim, a maternidade vem muito essa sensação de que gratidão que é poder estar ali junto com o espírito e acompanhar o desenvolvimento dele, né, num período, né, de uma encarnação que seja, os laços que surgem, né, os laços de afeto, né, o afeto que às vezes ele muito forjado na luta, na dor, né, porque tem um processo ali de adaptação, né, do próprio espírito nesse corpinho aqui que tá nascendo. Então, é um sentimento que vem muito forte desse processo de estar junto. E que alegria que é poder vivenciar isso nessa vida, né, de crescer e quanto que eu me modifico e quanto que eu me sinto mais transformada enquanto espírito, enquanto Natália, enquanto mãe do Benjamin, né, enquanto madrasta do Lucas, nesse processo de acompanhar e de estar junto desses seres. Engraçado que depois de ser mãe, muita gente falava isso e eu não entendia como que a gente se transformava, como que esse olhar ia mudar. Mas há uma vontade minha de reverenciar mais a minha mãe, sabe? É uma gratidão maior por conhecer como é de verdade a ligação que eu tenho e a doação que eu faço diariamente para o meu filho, que eu fiz desde a gestação. Hoje eu tenho um olhar para minha mãe de maior gratidão, do entendimento, sabe? Um esforço maior em compreendê-la, compreender as escolhas que ela fez. Por ser muito contestadora, né, eu sempre contestei muitas escolhas que a minha mãe fez em relação a mim, apesar de ter inúmeras outras que eu aplaudo e agradeço. Mas hoje, eu sendo mãe de um filho contestador e argumentador, eu ressignifiquei a minha mãe na minha vida, o papel dela. Então hoje eu trato a minha mãe com muito mais carinho do que eu tratava antes. E eu percebo nela uma vitoriosa, uma guerreira, uma batalhadora. Porque, principalmente no início, é muito desafiador
E eu ficava sempre pensando, nossa, como que a mamãe conseguiu fazer isso com 3, né? Eu com 1 tava, né, naquela luta que é essa luta desse inicinho, né? E ela, né, com muita firmeza conseguiu educar, criar 3 filhos, né? Eu, a minha irmã e meu irmão, com muita retidão, né? Com muito evangelho. Então isso me inspira muito, inclusive na forma de eu educar e de criar, né, o Benjamin. Da gente poder estar ancorado também nisso, né, no Evangelho, nesse momento que é receber um ser, receber um espírito, né, neste momento que a gente está vivendo. A Sheila é uma querida, né? Ela, com aquela voz suave, aquele olhar assim que conecta a gente, né? Que nos acolhe. E a gente teve a oportunidade também de fazer um tratamento espiritual com o auxílio dela. No processo, a gente, além da evangelização, a gente fez o tratamento espiritual e ela estava sempre presente. Então, os caminhos se cruzavam, o aprendizado vinha em várias circunstâncias, os desafios, os questionamentos, mas com ela a gente tem um sentimento, o materno, do coração bom, do acolhimento, da pessoa que sempre nos recebeu com muito carinho, né? Vem, meu bebê, no meu ventre ficar. Quero te namorar, quero lhe receber. Em meu coração tem lugar pra você. Nessa evolução quero vê-lo crescer bem pertinho de mim. Eu só quero você, o meu canto é pra ti. Vem comigo, meu lindo bebê. Minha mamãe, quero te reencontrar, ter de novo no olhar este amor sem ter fim. Dentro de mim a esperança é maior. Quero ser bem melhor, novamente nascer junto ao seu coração. Eu só quero você, o meu canto é pra ti. Vou contigo, seu lindo bebê. Bem pertinho de mim, eu só quero você, o meu canto é pra ti. Vem comigo, meu lindo bebê. Oi, eu sou o Benjamin, tenho 6 anos, filho da Natália. Irmão de quem? Irmão do Lucas. Filho do? E filho? Filho do Tiago.
Como você geraria uma mãe? Eu não sei essa pergunta. Não? Então fala, como que é a sua mãe? A minha mãe, ela é generosa, ela é boa comigo e eu gosto dela, do meu pai também. Gosto de todo mundo da minha família. O que eu mais gosto? É ficar com ela. Aham. Por quê? É porque ela é muito generosa comigo e eu quero que ficar também ela mais generosa comigo mais. Eu gosto de ficar brincando de carrinho de Hot Wheels, montar algumas pistas. Fala uma mensagem para todas as mães. Pro Dia das Mães. Todas as mães deveriam ser também generosas como a minha mãe.